Fala pessoal, bom dia. Vamos lá para mais um giro de mercado. Hoje, dia 23 de junho, sextou, né, galera? A galera gosta aí do sextou, mas só que o sextou de hoje mostram as bolsas numa liquidação, uma liquidação muito forte, né? Então, majoritariamente no campo negativo, quando a gente olha as bolsas pelo mundo afora. E essa liquidação, por trás dessa liquidação, existem alguns fatores que trouxeram essas bolsas para baixo, né? E um dos fatores foram os bancos centrais. Então, dentro dessa semana, os bancos centrais tiveram uma participação muito grande, né, nessa liquidação das bolsas pelo mundo afora. Então, nós tivemos a sabatina do Powell, né, que começou na quarta-feira, terminou na quinta. O Powell falou algumas coisas ali que não caíram tão bem assim para a galera do mercado, apesar que na quarta-feira não falou muita coisa, mas já deu indício que nas próximas reuniões terão sim novos aumentos, né? Então, os Estados Unidos vai ter mais apertos monetários. Porém, ontem teve dados de mercado de trabalho, né? Os pedidos iniciais de seguro-desemprego veio acima do esperado. Então, a galera pode esperar, de repente, ter um aperto um pouco mais brando, né? Ontem o Powell também falou sobre uma subida da taxa de juros, mas não tão agressiva tanto quanto foi ao decorrer das próximas subidas. Mas vamos aguardar, né? Os dados não estão tão bons assim. Bom, pelo lado da Europa, nós tivemos também uma subida da taxa de juros pelo BOE, que é o Banco Central da Inglaterra. Ele subiu o dobro que estava previsto, né? Estava previsto 25 base points e teve a decisão de subir 50 base points. Então, isso acabou também derrubando e preocupando os mercados na Europa, né? Lá na Ásia, nós temos a China lá no feriado, né? Xangai ainda está fechado, nós não temos os dados do mercado de minério de ferro, né? Lá em Dalian, né? Ainda continua com os dados da última sessão, mas a gente já vê ali as ADRs pelo mercado norte-americano, no pré-market, em queda, né? Nós temos ali a Vale caindo, né? 0,14%, nós temos Rio Tinto caindo 1,3%, e nós temos BHP caindo na casa de 1,9%. Então, pode ser que aqui no nosso Ibovão da Massa, que já cedeu ontem, a gente possa ter também um peso um pouco maior, beleza? Mas vamos aguardar a abertura do mercado às 10 horas da manhã, 10h30 abre o mercado norte-americano e aí ganha um pouco mais de direção, beleza? Pela Ásia, nós tivemos ali os dados de PMI, né, do Japão que saíram, né? Então, só fazendo uma recapitulação para vocês, os PMIs são uma leitura que tem uma linha de corte de 50, né? Acima de 50 mostra uma expansão naquela atividade, abaixo de 50 mostra uma contração. E nós tivemos ali o PMI, né, o índice composto, o PMI composto veio acima dos 50, né, mas caiu ali para 52,3, né, frente ao que tinha ali de leitura de 54,3 em maio. E nós tivemos o PMI manufatureiro em queda, né, caindo ali para 48,4, né, em comparação aos 50,9 de maio. O de serviço também mostrou ali permanecer em território expansionista, né, mantendo ali em 54,2 em comparação aos 55,9, ou seja, o de serviço e o composto ficaram acima dos 50, porém abaixo do anterior. E nós tivemos ali o manufatureiro ficando abaixo do anterior e abaixo dos 50, né? Mostrando já uma contração. Então, isso acaba trazendo uma liquidação para os mercados. Ainda mais que nós estamos numa sexta-feira, né? Geralmente, sexta-feira, a galera, quando o mundo está com incerteza, o que acontece? A galera busca um pouco mais de renda fixa e diminui a sua exposição da renda variável. Então, tem essa movimentação nas carteiras de investimento. Então, pessoal, não se preocupem, ainda mais a galera do longo prazo aqui no Ibovespa, porque eu já vou dar esse recado, beleza? Lá pela Europa, a gente já falou, né? Então, mostra também que não só o aperto monetário que está sendo feito tanto pelo BCE quanto pelo BOE, né, e os dados econômicos da Europa não estão vindo tão bons assim, isso mostra que a Europa vai sofrer um pouco mais. Esses apertos monetários podem fazer a Europa sofrer um pouco mais, reduzindo os lucros das empresas. Se vai reduzir os lucros das empresas, a liquidação na Bolsa é certa. Beleza? Bom, olhando agora aqui o nosso Ibovespa, né? Mas antes vou passar para vocês aqui como é que está as commodities, né? O petróleo caindo forte, né? Nós temos ali o WTI caindo 1,3%, o Brent caindo na casa de 1,1%, e nós temos aqui também
olhando para os treasuries americanos, a gente já começa a ver um sell-off, né? Porque a gente vê liquidação na renda variável e busca pela renda fixa, né? Então, o rendimento dos treasuries americanos já estão no campo negativo, né? E fortemente negativo, então mostra essa busca pela questão da renda fixa, beleza? Bom, olhando aqui o nosso Ibovespa, vou botar ali para vocês. Opa! Agora sim! Nosso Ibovão da Massa. Mostrando que a semana pode ser uma semana de liquidação, né? A gente está aí beirando aquela região, né, de resistência, conforme a gente já vinha mencionado há bastante tempo. Né? Ontem teve uma liquidação caindo 1,2%, natural, conforme eu falei para vocês, é saudável, tem espaço para uma redução, vindo aqui buscar os 114 mil pontos, 116 mil pontos, sem problema algum, né? Porque teve uma pernada de alta muito forte. E se a gente contar dessa pernada aqui, a gente está falando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas, né, de alta. Então, tem que ter uma liquidação, porque quem está com lucro acaba botando um pouco mais de dinheiro no bolso. Até porque o Copom decepcionou um pouco, não só a ala política, né, e a ala econômica do governo, mas também os mercados. Né? Por quê? Todo mundo já tinha uma visão que teria aquela manutenção da taxa de juros. Até aí, zero problema. Aonde que foi a água no chope da galera? Foi simplesmente o discurso que foi feito no fechamento após a decisão, né, pelo Campos Neto. Porém, muitos estão aguardando a ata, né, é o que a gente tem que esperar. Vamos ver como vai ser a ata, porque alguns que acabam mencionando que pode ter sido um discurso mal redigido, né, ali no final da reunião, então botaram um discurso para ele fazer, e esse discurso não foi bem redigido e não caiu muito bem, né? Não foi bem redigido e não foi bem digerido pelo mercado. Só que o mercado também já estava num ponto de liquidação, né, de respiro. Depois de uma alta dessa aqui, né, de uns 18%, naturalmente tem que ter um respiro ali. Então, o mercado arrumou um ponto de realização, um motivo para essa realização e realizou parte, né? Botou dinheiro no bolso, beleza? Então, a bolsa chegou, né? O nosso Ibovão da Massa chegou a cair e reduziu um pouco mais as suas perdas ali no final do pregão, beleza? Isso é muito feito pela galera da especulação, né? Porque no fechamento do pregão começa a fechar suas posições, então reduz um pouco o ganho, né? Ou a perda que estava tendo, né? A galera do Day Trade, a galera do Giro é formidável com isso, né? Mas vamos lá. Ibovespa fechou, continua ali muito próximo da média móvel de 10 períodos no diário, fechou acima do high-low, não perdeu o high-low, mas tem espaço ainda para uma realização hoje, possivelmente terá, até porque se for olhar a nossa agenda, né, a agenda de hoje ela é basicamente vazia. Temos o PMI nos Estados Unidos, onde agora todo mundo vai olhar as atividades econômicas, né, dos países para ver o que está acontecendo, certo? Mas por aqui não mudou muita coisa. Nós temos a tramitação lá do arcabouço fiscal, né, que volta lá para a Câmara. Nós tivemos ontem uma entrevista do relator da reforma tributária, que passou um pouco mais sobre o texto. O Lira já falou que tem a expectativa de votar o arcabouço fiscal já aqui, né, no início aí na primeira semana de julho. Então, sim, está tudo muito tramitando de forma tranquila. A preocupação no mercado está mais como virá a ata do BC. Na terça-feira, se eu não me engano, sai a ata do BC. Então, vamos aguardar o que nos traz, né, o que nos espera essa ata, se realmente vai ter uma sinalização de corte para agosto ou para setembro. Então, essa é a grande preocupação do mercado, beleza? Bom, olhando aqui como é que fechou o portfólio do nosso Ibovão da Massa, né? A maioria vermelha, né? Ali, groselha pura. Então, bancos cederam. Nós tivemos consumo cíclico cedendo, então nem se fala. Nós tivemos aí petróleo cedendo, até porque petróleo cai, continua caindo forte
depois do Tom Hawks e das ações pelos bancos centrais, isso mostra que vai ter mais aperto. Tendo mais aperto, isso faz com que a demanda sobre as commodities reduza. Por isso que todo mundo vai olhar agora os PMIs, mediante as atividades econômicas dos países, ainda mais dos Estados Unidos. Isso pode sinalizar uma alta ou uma rebaixa na questão das commodities. E fora China, né? Mas só que como China ali está fechada, a gente ainda não tem tanta informação assim. Última informação foram as ações, né, que o Banco Central, o PBOC, fez, mas não animou tantos mercados. O mercado estava esperando uma ação mais agressiva, né, em termos expansionistas, né, e isso não veio. Beleza? Bom, Vale também caindo aí, materiais básicos. Então, teve uma liquidação, mas um volume baixo, né? Praticamente. Beleza? Deixa eu só passar aqui para vocês o calendário de ontem, né? Para passar como é que foi os pedidos iniciais de seguro-desemprego, né? Cadê você? Tá aqui. Então, assim, o anterior foi 264, né? Então, teve aí uma manutenção, né? 264 mil. Né? O consenso era 260 mil pedidos, novos pedidos de seguro-desemprego. Então, veio acima do consenso, né? Do que estava esperado. Isso faz com que o Fed pode vir a reduzir um pouco mais a sua perspectiva em termos de aumento da taxa de juros. Beleza? Vamos olhar aqui. E hoje nós temos aí praticamente o discurso do Bosque, né, que é um dos Fed Boys. E nós temos aí o PMI industrial, o PMI de serviço e o PMI composto, né, dos Estados Unidos. Então é bom ficar atento. 9 horas e 10h45 que saem as duas informações. Beleza? Bom, olhando a nossa doleta teve um respiro também, né? Está segurando aqui dentro, em cima dessa região de suporte. As regiões de suporte, as regiões de resistência tendem a segurar bem os preços, né? Então isso é natural, o movimento, sem problema algum. Mas perdendo aqui, vamos botar ali no semanal, perdendo essa região, próxima parada 4,50, né? Mas aí vamos aguardar as políticas monetárias, porque isso é que vai fazer a precificação na moeda, né? Nós tivemos algumas retiradas, né, de dinheiro pelos estrangeiros aqui do Brasil, então isso acaba segurando um pouco a queda do dólar frente ao real. Bom, vou trazer para vocês aqui a SLCE, né? Agrícola. Bom, que é uma das queridinhas também, né? Tá lá na nossa carteira recomendada da Cash, né? Os analistas da Cash estão dando uma aula, né? Se você ainda não tem o Cashflix, não deixa de solicitar ao seu assessor, né? E depois bota aqui também nos comentários quem quiser, depois eu mando o link e falo como é que você pode ter a assinatura do Cashflix, que é formidável, né? Uma plataforma de estudos que tem mais de 600 horas ali de cursos e de conteúdos para você consumir. E um deles também tem ali a carteira recomendada, né? A galera da Cash aí tem a carteira recomendada, bem interessante. Bom, SLCE está ali no semanal, né, descansando sobre a média móvel de 200 períodos, porém abaixo aí do high low, né? Para ter novas altas, a média móvel aqui precisa cruzar a média móvel de 20, a média móvel de 10, cruzar de 20 e assim faria um ganho, né? Ganharia aqui o high low. Na casa aqui acima dos 39, pode abrir espaço aí para vir até os 45, né? Então, trabalhando ali próximo ali o seu teto, né? A sua máxima. Beleza? Bom, agora, perdendo essa região aqui da média móvel de 200 períodos, aqui os 34, 33, aí pode vir aí próxima parada seria aí nos 32 ou nos R$ 28 aí, entre 28 e 27,40. Beleza? Bom, Exetec, o que muita gente acaba me pedindo, né? Me pedindo bastante sobre Exetec. Ontem, falando aqui com o pessoal no Instagram, muita gente pediu para falar sobre Exetec. Pô, você não falou sobre Exetec ainda, tá bom? Vamos traçar aqui rapidamente. Né? Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda. Conversem com seus assessores para entender qual é a estratégia da sua carteira para que você possa moldar ela de acordo com seu perfil e seu objetivo, tá bom? Bom,
Olhando a EZTEC está ali aos R$18, está acima das médias móveis de 10 e de 20 períodos e acima do high low no semanal. Porém, nós temos os preços da EZTEC trabalhando abaixo da média móvel de 200 períodos, o que mostra um cenário de liquidação no ativo, certo? Para mudar esse tipo de cenário de tendência, precisaria ganhar aí os 23,15, na minha visão, ganhando os 23,15, testando essa região que é uma resistência como suporte, fazendo um novo pivô, aí sim nós teríamos aí uma boa entrada, né? Aí na EZTEC está trabalhando abaixo do piso ali do Covid. A EZTEC é uma construtora, muita gente não gosta de construtora na carteira, mas aí fica a cargo de cada um, beleza? Então, essa é a minha visão para a EZTEC. E vamos agora aqui para a Semin. Semin tem um gráfico até muito bonito, muito reloginho, né? Mas só que a galera precisa ter... Quando você olha a média móvel de 200, está parecendo até uma LTA linda, né? Aqui, né? Quase que certinho. Então, tem uma LTA, estamos aí numa linha de tendência de alta. Os preços trabalhando acima da média móvel de 10, de 20, acima do high low e acima da média móvel de 200 períodos. Tem espaço para ter um recuo, né? Mas a gente vê claramente topos e fundos ascendentes em Semin. Então, uma empresa que está trabalhando aí aos 12,49. Qual seria o próximo alvo? O próximo alvo é a Lua, né? Porque já estamos trabalhando aí na máxima histórica de Semin. Mas aí você precisa, isso aqui eu estou falando só em termos de preço. Olhem os fundamentos, não deixem de olhar os fundamentos e conversar com seus assessores de investimentos, pelo amor de Deus. Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda de ativo, beleza? Todas as recomendações de compra que eu faço com os clientes têm como base a carteira recomendada pelos nossos analistas da Cashwise, certo? Ninguém ali dá uma indicação sem ter por trás esse parâmetro e a base dos nossos analistas, beleza? Bom, recados foram dados. Esse é o recado de hoje. Então, tende a ser um dia um pouco morno, né? Um dia para liquidação. Se o Ibovespa seguir o exterior, né? O externo, o cenário externo, vamos ter mais liquidações. E nós temos espaço para isso. Por isso que eu falei para a galera ontem, não se assustem se tivermos uma liquidação, já está em tempo de ter uma liquidação, então pode ter aí uma rebaixa, naturalmente a galera botando um pouco mais do dinheiro no bolso, para depois sim voltar a tomar, e na terça-feira pode ser que o Ibovespa ganhe um rumo diferente, quando sair a ata do BC, beleza? Depois que o pessoal digerir a ata, entender de fato o que está ali, o que direcionou a decisão da equipe econômica, da equipe do Copom, aí sim o mercado pode tomar uma direção de continuar subindo ou até mesmo de liquidar um pouco mais. Aí depois aguardar a próxima reunião e assim tomar as suas decisões. Beleza? Então, forte abraço, pessoal. Muita atenção ao capital de vocês. Um excelente final de semana e valeu!